Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pré-jogo aqui no canal da Cruzeiro Stats. Hoje, dia 8 de fevereiro, o Cruzeiro enfrenta o América às 6 horas no Mineirão. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. E além de falar do jogo, acho que é importante a gente falar sobre o momento do Cruzeiro. E não só o Cruzeiro, eu digo, os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes, mas também a torcida. Também tudo o que está acontecendo dentro e fora de campo. É uma situação que desde que caiu não acontecia, uma pressão que desde que caiu não acontecia. O Cruzeiro vem de uma grande transformação desde o ano passado, com a compra do Pedrinho na SAF. 2024 ainda era uma adaptação a esse novo modelo, mas 2025 e 2026 considero como uma nova era do Cruzeiro SAF, principalmente. Então, acho que cabe uma reflexão até pelo mau início desse Campeonato Mineiro e do péssimo início no Campeonato Brasileiro. Antes de falar tudo isso, quem puder curtir, compartilhar, comentar, mandar para o grupo de cruzeirense que gosta desse conteúdo no YouTube. É muito importante para a gente, é coisa rápida, 5, 10 segundos já resolve e ajuda muito o crescimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, bom, falar antes do jogo, Cruzeiro deve vir com um time bem parecido com o time que enfrentou o Coritiba, possivelmente algumas mudanças pontuais, talvez uma volta do Vidalba, talvez a saída do William, que foi muito vaiado na partida. Assim, novamente, a gente não fez o pós-jogo, que deu um erro na hora de subir o pós-jogo, mas rapidamente sobre o jogo contra o Coritiba, o Cruzeiro novamente faz um primeiro tempo muito bom, dessa vez até perde mais chances do que perdeu contra o Botafogo, devia ter saído no intervalo vencendo de 2, 3, 4 a 0 se convertesse as chances da mesma forma que convertia ano passado. Caio Jorge perdeu muitas chances, Matheus Pereira perdeu 2 chances, o Cruzeiro teve vários momentos ali de 3 contra 3, 3 contra 2, situações de ataque que o Cruzeiro convertia muito ano passado. Com 30 segundos, o Caio Jorge teve uma cabeçada que ele nem precisou subir, estava sozinho no meio da área para cabecear, a cabeçada não sai da forma legal. Então, assim, o Cruzeiro faz um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo que, apesar da marcação não estar ainda ajeitada, a marcação acho que vai ser o principal foco do Tite nesse momento, precisa ser o principal foco. Se o Cruzeiro conseguir ajustar essa marcação, ajuda demais o time a manter a posse, a fazer o jogo que ele quer. Mas foi um primeiro tempo bom, foi um primeiro tempo positivo. E aí, chega no final, um vacilo, dá espaço para o jogador cruzar, o jogador do Coritiba chega livre no segundo pau, o Arroio não acompanha, o Willian não acompanha, cruza para o meio e aí não tem mais jeito. Na hora que cruza para o meio já é meio gol, então empata, um início de segundo tempo frustrante com esse empate, um intervalo frustrante com esse empate, e aí o segundo tempo é o segundo tempo padrão desse Cruzeiro com o Tite, um segundo tempo apático, um segundo tempo com muita dificuldade para criar, para resolver jogada, e tomando muito contra-ataque, muito contra-ataque, muito contra-ataque. Essa defesa está muito exposta, muito exposta, não pode ficar assim. Acho que a questão de excesso de cruzamentos, não conseguir criar chances quando o time tá muito recuado, é algo preocupante sim, mas antes disso tem que dar um passo atrás e rever o que está acontecendo nessa marcação do Cruzeiro. Não pode deixar que essa marcação seja tão frouxa dessa forma, que o time consiga sair com tanta facilidade em todas as jogadas. O Cruzeiro só consegue recuperar a bola quando tem um erro individual do adversário. Se o jogador faz tudo certinho, acerta o passe, acerta o domínio, tem uma visão de jogo boa, o Cruzeiro não consegue recuperar essa posse. Então, precisa urgente acertar essa marcação, porque se realmente não acertar, vai chegar, vai conseguir criar no primeiro tempo, mas uma hora ou outra vai levar um empate, vai levar a virada e vai derreter, vai virar o time apático que virou em todos os jogos até agora. O Cruzeiro sofre um empate, sofre uma virada, acaba o mental, acaba o emocional, o Cruzeiro derrete em campo, vira um time de pelada. Fica feio de ver esse jogo, quando o Cruzeiro fica emocionalmente dessa forma. Então, assim, espero que teve esse papo de Tite fez uma conversa dura com os dirigentes teve uma conversa dura com os jogadores, teve um papo longo dentro do vestiário. Acho que isso daí a gente não vai saber nunca o que aconteceu, e eles também não querem que a gente saiba o que aconteceu, mas
o importante pra gente é dentro de campo. Então, o trabalho tem que ser feito para dentro de campo mostrar que as coisas estão mudando, tem que ser feito para mostrar que dentro de campo o time está diferente, o time está evoluindo. Eu ainda acho que o pouco que a gente viu do primeiro tempo foi um primeiro tempo mais positivo do que os outros. Então, para mim, houve uma certa evolução, mas é uma evolução muito pouca. É uma evolução que, se for dessa forma, daqui a 2, 3 semanas o Tite vai sair. Não tem escapatória. A pressão sobre ele é muito grande, a pressão sobre o projeto do Cruzeiro é muito grande. Então essa evolução precisa ser mais nítida, essa evolução precisa ser mais forte e principalmente ter resultado. Acho que nenhum técnico consegue sobreviver sem ter resultado em nenhum lugar do mundo. Então, hoje, contra o América, é um bom momento de novamente fazer um bom jogo, recuperar a confiança da torcida, fazer um bom resultado, jogando bem. A torcida, obviamente, pega muito no pé, mas já é um histórico do Cruzeiro de pegar no pé de torcedor, de treinador. Faz parte da instituição do Cruzeiro, faz parte de toda a história. A torcida do Cruzeiro é muito exigente. A torcida do Cruzeiro, se o time não tá jogando bem, pega no pé, vai xingar, vai vaiar. E não tem o que ser feito para mudar esse tipo de comportamento. É um tipo de comportamento da torcida do Cruzeiro, faz parte, quando tá ganhando, vibra com os jogadores, apoia como ninguém faz no Brasil. Então, tem que entender que esse processo da torcida também faz parte e que, para isso funcionar, o time tem que dar uma resposta. O time vai precisar trazer uma resposta positiva. E isso vai se passar por esse jogo contra o América. É um jogo crucial. Por que é um jogo crucial? É um Cruzeiro e América que, querendo ou não, tem um peso. Obviamente um peso muito menor que um clássico contra o Atlético, mas inegavelmente tem um peso. O Cruzeiro, nas últimas 13 partidas contra o América, venceu só uma. Então, existe um tabu muito grande desde que o Cruzeiro caiu. Tem muita dificuldade de vencer o América. Muita dificuldade. É um time que ultimamente tem tido muita vantagem contra o Cruzeiro, seja na Independência, seja no Mineirão. Então, é importante também quebrar esse tabu, quebrar essa sequência, conseguir voltar a vencer o América. E, obviamente, vai ter mais de 30 mil pessoas no Mineirão, a torcida vai estar em peso, a torcida vai estar lá apoiando. E é um momento crítico para o Tite. O último jogo teve muitas vaias, teve pedido para ele sair, mandou ele lá para casa do chapéu. Então, assim, se não tivesse a resposta, difícil ele sair do Mineirão ainda empregado. Se perder para o América, ficar com dificuldades para classificar para a segunda fase do Mineiro, difícil ele sair da mesma forma do Mineirão, como tem saído agora, com grande respaldo. Todo mundo que está dando entrevista, os jogadores, os dirigentes falam que o time está 200% com o Tite, o time está muito fechado com o Tite, o elenco está fechado, o elenco está unido. Até a página 2, porque se continua perdendo, pouco a pouco as coisas vão dando um pouco de errado internamente também. Externamente já está muito difícil. Internamente, aparentemente, ainda não, mas pouco a pouco as derrotas vão gerando um impacto também nesse grupo, nesse conjunto interno do Cruzeiro ali, entre jogadores, comissão técnica e diretoria. A gente já viu o William saindo vaiado, não quis cumprimentar, não quis olhar para o Tite, teve um pouco de atrito ali nessa saída dele de campo. Então, vamos ver como que o resultado de hoje vai impactar, seja positivamente se o Cruzeiro vencer bem, ou seja negativamente se o Cruzeiro não vencer ou até perder. Se o Cruzeiro vence, ele assume como a principal campanha, a melhor campanha do Campeonato Mineiro até a 7ª rodada. Tem mais uma, acaba na 8ª, essa fase de grupos. Então vencer hoje também é muito fundamental para dar uma tranquilidade maior para essa última rodada. A gente sabe que o Cruzeiro tá alternando jogar no Mineiro e jogar no Brasileiro, e as 2 partidas do Brasileiro o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, o foco hoje tem que ser o Mineiro, tem que estar 100% focado no Mineiro, mas no fim das contas, o brasileiro pesa mais. O brasileiro precisa ter uma atenção de 110%, 120%. Então, a partida de hoje é muito importante, a partida de hoje vai ter que focar para vencer, para ter essa melhor campanha até a 7ª rodada
para poder ter mais tranquilidade e olhar para o brasileiro e falar, ó, agora a gente tem que vencer ou vencer. Não tem jeito. Se continuar amargando derrotas, empates, resultados ruins no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a tabela ela não costuma dar colher de chá para ninguém. Se o time fica na zona de perigo ali 3, 5, 7, 8 rodadas, começa a ficar chato de sair. Então, o importante é distanciar o mais rápido possível e voltar a disputar onde o torcedor e a diretoria também já falou que quer, os jogadores querem, a comissão técnica quer. Todo mundo quer o Cruzeiro nas cabeças, todo mundo quer o Cruzeiro lá em cima. Então tem que sair o mais rápido possível de onde está para chegar lá perto do G4, chegar lá perto dos times que estão disputando. A gente sabe que Palmeiras já empatou no campeonato, Flamengo está com dificuldades também, que são os dois principais times ali que disputam o brasileiro já faz um tempo. Mas a gente sabe que esses times são muito mais cascudos que o Cruzeiro hoje. Esses times já têm um trabalho a longo prazo, já têm um projeto bem mais consolidado que o Cruzeiro. Então, apesar desses tropeços, a tendência é que eles voltem a subir e voltar para a posição que é de direito deles hoje, que é de disputar o título. O Cruzeiro já tem uma estabilidade muito maior. O Cruzeiro vai ter que ralar muito para sair de onde está e para voltar onde quer estar. Então, a gente sabe que o Mineiro é muito importante, porque se não classificar, provavelmente está fora. É uma vergonha não classificar no Mineiro, mas o brasileiro tem um peso maior. Dito isso, imagino que um Cruzeiro vai ser escalado exatamente como foi contra o Coritiba, exceto por Vidalba, que pode voltar, e o William, que pode sair. O William foi muito vaiado, como eu disse, contra o Coritiba, jogou muito mal, não acerta um cruzamento mais, impressionante como o William não consegue acertar cruzamento esse ano. No primeiro lance, acho que a culpa não foi totalmente dele, acho que o Arroio devia ter acompanhado o lateral do Coritiba até o final, até porque é o lateral, o Arroio é o jogador que marca o lateral. Então, se ele vai até a linha de fundo, o lateral acompanha ele. Se o lateral vai até a linha de fundo, ele tem que acompanhar o lateral. Então, obviamente, o Tite também é o cara que coordena isso. Se o Tite indicou para ele para não acompanhar o lateral até a área, aí a gente tem que entender quem que deveria fazer essa marcação. Mas, a princípio, se o Arroio vai acompanhar o lateral, ele tem que acompanhar até o final. Apesar disso, a bola foi nas costas do William. Então, se o William tiver melhor posicionado, tiver uma melhor noção espacial, ver que o jogador passou nas costas dele, poderia ter tirado. Não acho que está na conta totalmente do William, mas poderia ter sido evitado pelo William. Já o segundo gol, para mim, é 80% do William. O jeito, a forma com que ele se portou nesse contra-ataque do Coritiba, mal posicionado com a bola aérea. Na hora que a bola cai para o jogador do Coritiba, ele tá rodando sem noção nenhuma de onde ele está. Sem entendimento algum do espaço que ele está ocupando, posicionamento defensivo nulo, em vez de correr para trás e pelo menos impedir que o jogador do Coritiba avance com facilidade, não, ele tenta tirar a bola, não consegue, passa assim, é um lance bem vergonhoso para ele. Porque o jeito que fica para quem está vendo o jogo, para o torcedor que está acompanhando o jogo, é que ele é um cara que joga pelado, isso é um lance de pelada. O cara não pode fazer isso no 1-1 em casa contra o Coritiba, o jogo do Brasileiro, a gente teve uma derrota vexatória na primeira rodada do Brasileiro. Acontecer isso da forma que aconteceu, no contexto que aconteceu, é muito duro para ele. Então, não sei se ele vai continuar como titular hoje, vamos ver. Mas apesar disso, imagino que do meio para frente deve ser o mesmo time, com Arroio de titular, na direita, com o Christian na esquerda. Sinto que o Tite tá confiando muito nesse time para construção de jogo, apesar de no segundo tempo faltar bastante, mas no primeiro tá funcionando. No primeiro tempo esse time tá conseguindo criar oportunidades. Então, imagina um time dessa forma e um América que deve fazer o mesmo jogo que todos os times que está fazendo contra o Cruzeiro. Um time que marca um pouco mais fechado, apesar do Botafogo ter marcado muito em cima. Acho que o Cruzeiro, num geral, tá sofrendo muito quando o adversário joga fechado, não tá conseguindo sair bem dessa marcação em bloco médio-baixo, quando junta todos os jogadores um pouco mais atrás da linha da bola. O Cruzeiro não tá com dificuldade de sair, de gerar alguma chance
contra times assim, e o principal é porque quando o time faz isso, ele chama muito Cruzeiro. Os zagueiros do Cruzeiro vão lá para frente, os laterais vão lá para a bandeira de escanteio. O time todo tenta fazer uma abafa para conseguir criar chance. E aí tem metade do campo inteira para trás pro América contra-atacar, que é o principal problema do Cruzeiro hoje. Sofre muito contra-ataque. O Cruzeiro conseguiu contra o Atlético, vencendo o jogo, sofrer inúmeros ataques de contra-ataque. É impressionante como que o time não se porta em campo pronto já para defender, pronto para impedir o ataque adversário. Quando uma equipe ela joga dessa forma tão ofensiva, joga tão para frente, com os zagueiros lá na frente, com os laterais lá na frente, precisa ter um entendimento muito bom de posicionamento, no sentido de, se a gente perder a bola nesse momento, o quão fudido a gente tá. Então, igual, o Matheus Henrique errou uns 3 passes dessa forma, contra o Coritiba. Se o Matheus Henrique errar um passe agora, qual que é a vantagem que esses caras têm em cima da gente, dado que tem metade do campo para trás sem ninguém? Qual que é onde que a gente pode fechar melhor aqui os espaços para evitar que esse contra-ataque gere uma chance, uma grande chance, como aconteceu no segundo gol do Coritiba, como aconteceu em alguns gols do Botafogo, como aconteceu em gol do Atlético, no segundo gol do Atlético. Então, assim, é uma coisa que tá acontecendo todo jogo. O Cruzeiro tenta atacar com muita gente, tá com dificuldade de atacar, mas até aí eu entendo por parte. O Cruzeiro já devia atacar melhor, mas eu entendo que essa parte do Cruzeiro é uma parte que já tinha problema no passado, então é algo que precisa ser melhor trabalhado, mas a parte defensiva não. Se o Cruzeiro tá atacando com muita gente, se o Cruzeiro tá atacando com os 2 zagueiros lá em cima, conduzindo bola, chegando lá na frente, passando bastante do campo para construir, na hora que perde a bola tem que estar preparado. Não dá pra tentar atacar a todo custo, e aí se perde a bola, fudeu. Se perde a bola, ninguém tá pronto. Se perde a bola, os caras têm 4 contra 2 pra fazer o gol, como foi várias vezes contra o Coritiba aqui. O Coritiba recuperava essa bola, não tinha ninguém do Cruzeiro pronto pra marcar. Não tinha ninguém. Os caras saíram em 3 contra 2, 4 contra 2 toda hora. Isso aí não tem como você jogar um jogo de futebol dessa forma. Vai jogar contra o time de Série C, vai jogar contra o time de Série D. Se eles saíram no contra-ataque 3 contra 2, eles vão fazer o gol. Esse tipo de coisa tem que ser arrumado para ontem, porque senão o Tite não vai ter tempo aqui, não vai perder mais 2, 3 partidas e vai embora. São pontos fundamentais ali para conseguir se manter um resultado, não é nem pensando em desempenho, é pensando em resultado. Porque lances como esses geram gols. E o gol manda muito no jogo de futebol. Então, o Cruzeiro pode atacar 9 vezes, como por exemplo atacou nesse primeiro tempo contra o Coritiba. Atacou demais, foi cabeçada para fora, o Caio Jorge furou uma outra bola, foram 3 chutes na entrada da área que poderiam ser ótimos chutes, chutou no meio do gol, teve o gol do Matheus Pereira, enfim, vários lances ali que podia ter feito o gol, não fez o gol. Atacou, não fez o gol, beleza. Aí o Coritiba chegou uma vez, cruzou na área, gol dos caras. E aí? O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito melhor, saiu no 1-1. A torcida não quer saber de chutar 10 vezes, quer saber do gol. Então, assim, óbvio, o Cruzeiro tem que atacar melhor, tem que atacar para fazer gol, tem que melhorar essa finalização de jogada, mais capricho, mais concentração, mais confiança. Mas o principal problema do Cruzeiro hoje, na minha visão, é sofrer gol. O Cruzeiro está sofrendo muito gol, dando pouca chance para o adversário. O adversário precisa ter poucas chances para fazer gol no Cruzeiro hoje. Isso aí acaba com o trabalho de qualquer um. Se o time adversário precisa finalizar, igual o Botafogo finalizou, 5, 6 vezes para fazer 4 gols, não tem como manter um trabalho dessa forma. Curitiba atacou, deve ter feito algumas finalizações assim, tipo 6, 7, 8 finalizações, podia ter saído 3 gols. O Cássio fez uma boa defesa, o Breno Lopes, além do gol, perdeu uma grande chance na cara a cara com o goleiro, o Lavega também, que fez o gol, perdeu alguma outra chance. Assim, foram lances ali de grande chance para o Coritiba fazer mais um gol e não fez. Se fácil, o Cruzeiro perde de 3-4-1, difícil do Tite ficar.
resultados largos assim, apesar da partida não ser para isso, apesar do Cruzeiro ter criado, assim como criou contra o Botafogo, não devia ser um resultado tão largo quanto foi, o resultado ele conta muito. Então tem que rever essa situação da defesa, principalmente quando perde a bola. O time perdeu a bola. Como eu estou preparado para defender o ataque do adversário nesse momento? O time errou um passe. Matheus Henrique errou um passe, errou 2, 3 contra o Coritiba. Como é que o meu time está portado em campo para defender a partir de agora? O Willian errou um cruzamento, tá todo mundo dentro da área. E aí? Como é que o time está portado para defender o ataque do Coritiba agora? Tem que entender melhor esse posicionamento, os jogadores compreenderem melhor onde que eles precisam fazer cobertura, se posicionar melhor, porque dessa forma não tem como. Acho que o Cruzeiro, novamente, todas as partidas eu acho que o Cruzeiro vai ganhar. De novo, acho que o Cruzeiro tem condições de ganhar sim. Espero muito que esse jogo contra o América seja uma virada de chave, até para a confiança dos jogadores, para chegar nesse primeiro tempo que está jogando bem e fazer 2 gols e fazer 3 gols, não deixar o América respirar, não perder grandes chances para recuperar, para crescer, fazer o América crescer no jogo, porque se você faz 1-0, o time adversário ele ainda acredita, o time adversário não saiu do jogo. Ele fala, ó, tomamos 1-0, vamos empatar e vamos virar. Agora, se você abre 2, abre 3, atinge demais o adversário, assim como tem atingido o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando toma virada, derrete em campo. O Cruzeiro tem que fazer os adversários ficarem assim. O Cruzeiro tem que fazer o adversário tomar 2, 3 gols e falar, ó, eu desisto do jogo. É impossível vencer esse jogo. Eu vou jogar aqui agora só para o tempo passar e acabar esse jogo porque eu desisto. Porque o Cruzeiro tem desistido de jogo. O Cruzeiro contra o Coritiba desistiu, o Cruzeiro contra o Botafogo desistiu e contra o Atlético desistiu. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente o time desiste. Então tem que fazer agora o adversário desistir. Tem que fazer o adversário pensar assim, ó, aqui vai ser impossível ganhar dos caras. Aqui vai ser impossível ganhar do Cruzeiro. Vamos deixar o tempo passar e deixar os caras ganhar mesmo, porque desse jeito, tomando 2, 3, 4 gols, não vai ter como. Então tem que chegar no primeiro tempo e aproveitar todas as chances que tem. Se tem chance de fazer o gol, concentra. Foca só ali para fazer o gol e evitar situações de perder um gol, como foi o primeiro gol do Curitiba, era um lance de 3 contra 2. 3 contra 3, na verdade. Se faz uma jogada bem feita, como fazia ano passado, alguém saía na cara do gol, Caio Jorge saiu na cara do gol, Matheus Pereira saía na cara do gol, finalizava e fazia o gol. Mas não, perdemos, o time muito mal posicionado na hora que perde a bola. Então, de novo, chuta errado, o goleiro defende. Como o time está posicionado agora para defender o ataque? Muito mal. Tem 4 caras aqui na frente e um bloco de 6 pessoas 30, 40 metros para trás. Terrível. Terrível. Muito mal posicionado, muito mal postado em campo. E aí, o time do Coritiba sai para o ataque com facilidade, não tem ninguém nesse meio campo. Chega, faz o cruzamento, gol dos caras. Então, tem que matar as jogadas e tem que entender, a partir da hora que perde a bola, focar em marcar e onde eu tenho que me posicionar, onde eu tenho que fazer minhas coberturas, onde que o Coritiba pode atacar para não deixar acontecer. Agora a América, né? Falando muito do jogo do Coritiba, mas agora o América. A hora que o América recuperar a bola, onde que o América pode atacar, qual lance que o América pode fazer. Tá tendo muita bola nas costas dos zagueiros do Cruzeiro, coisa que não acontecia no passado. Então, sim, muita coisa para ser ajustada, principalmente defensivamente, na minha visão. O Cruzeiro defensivamente é um time muito pobre, um time muito fraco. Essa defesa do Cruzeiro não é uma defesa de Série A, não é. Se o Cruzeiro joga 38 rodadas com essa defesa, cai. Então, tem que ter uma mudança urgente de posicionamento, de comportamento, até de jogador, se o Vidalba jogar, se outro jogador entrar no lugar do Willian, para entender como melhorar essa marcação. Acredito que hoje o Cruzeiro vai conseguir vencer, vai conseguir fazer essas chances que não tem feito no primeiro tempo, e a partir daí vai ter um contexto de jogo muito mais positivo, muito melhor para conduzir. Então, para mim, hoje, um 3-1 do Cruzeiro, para ser uma virada de chave, para ser uma mudança de postura, ser uma mudança de comportamento, ser um início de uma união entre Tite e torcida novamente. Porque na hora que chegou, a torcida deu muito apoio, teve diversos resultados negativos, distanciou muito, então que seja o primeiro passo para ter essa
essa união mesmo entre torcida e comissão técnica, diretoria juntos, jogadores juntos, para que seja realmente o início desse 2026 do Cruzeiro, que até agora não aconteceu. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham do jogo de hoje, do jogo passado também, que a gente não fez pós-jogo, mas pode deixar aí nos comentários o que achou, se é para o Tite ficar, se é para o Tite sair, se é para jogador ir para o banco, deixa tudo aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Valeu!